Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 até o versículo 14. Um texto interessante, aqui uma visão interessante que o profeta teve. Então, você acompanhe a leitura, preste atenção. Tem alguns versículos chaves aqui, tá certo? Não dá para a gente discorrer todo o texto, mas algumas coisas, algumas ideias que nós podemos tirar desse texto para o nosso proveito aqui nessa noite. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Esse é um texto interessante. Para nós podermos aproveitar melhor esse texto, nós temos que entender um pouco a respeito do profeta. Quem foi Ezequiel? Quem foi o profeta Ezequiel? Em qual período Ezequiel profetizou? Essas são perguntas chaves que nós devemos fazer quando nós lemos um texto. Qual é o período da história? Porque se nós não entendermos o período, tudo aquilo o que havia acontecido, nós não vamos entender perfeitamente a profecia, ali a visão que ele teve. Ezequiel, ele profetizou num período difícil do povo de Israel. Ele profetizou numa época em que o povo estava numa grande depressão. Não sei se você vai se lembrar da história de Israel. Houve um período, se você vê em 1 Reis capítulo 12, em que o reino de Israel foi dividido. Tornou-se dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então ali, o reino do norte ficou sendo Israel e o reino do sul ficou sendo Judá. Passando anos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Ele invadiu Judá e levou todo o povo para o cativeiro, para ser escravo na Babilônia. Esse fato você encontra também no profeta Jeremias, no capítulo 39. Então ali o profeta Jeremias, ele profetizou justamente também nessa época, juntamente com Ezequiel. Então Ezequiel, Jeremias e o profeta Daniel também, esses três profetizaram nessa época em que o povo foi levado para o cativeiro.
Tanto é que Daniel, ele é um profeta, ali com o seu ministério na Babilônia. E aí nós vemos então que Jeremias, ele ficou em Jerusalém quando o povo foi deportado, foi para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. Jeremias ficou, e aí nós lemos Lamentações de Jeremias, que é onde ele lamenta pela destruição da cidade, tudo aquilo que havia acontecido. E nesse mesmo período ali de destruição, de invasão do rei da Babilônia em Jerusalém, nós encontramos então Ezequiel profetizando para aquele povo cativo. Então Ezequiel, ele profetiza nessa época, uma época em que o povo de Israel, o povo de Judá estava sem alento, sem esperança, eles estavam em profunda tristeza, talvez desejosos de servir a Deus, mas eles estavam em terra estranha, no meio de um povo que eles não conheciam, numa cultura que eles não conheciam, e ainda trabalhando como escravos. Então aqui nós lemos essa visão que Ezequiel teve. Nós vemos aqui que Deus havia prometido a restauração do povo. Deus havia prometido de que daria alento, alegria ao povo, e faria com que eles retornassem para as suas casas, porque eles haviam deixado tudo e foram levados para a Babilônia. A cidade foi totalmente destruída. Quando nós lemos sobre a destruição, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Neemias e Esdras, que também fazem parte desse evento, então Esdras e Neemias foram usados por Deus anos mais tarde para poder ir e reconstruir aquilo que havia sido destruído. Então foi grande a destruição. Então nesse processo aí, em que Ezequiel profetiza, Deus chamou Ezequiel para ser a boca do Senhor no meio do povo. O povo estava sem esperança, sem perspectiva de futuro. Tudo foi destruído. Suas casas foram destruídas, seus bens foram tomados, pessoas morreram. Então muitos homens morreram na batalha, só que eles foram levados, os que sobreviveram. Então foram levados para uma terra estranha, que não conheciam, longe de casa. E eles eram escravos de um povo perverso. Então, amados, quando nós entendemos essa parte da história, você vê que essa visão foi muito importante para o povo, porque Deus estava dando uma promessa aqui, uma promessa de restauração. E quando nós lemos aqui Ezequiel capítulo 37, então já de início nós temos isso em mente, restauração, restauração. Deus então envia Ezequiel a um vale de ossos secos. E nessa visão ele vê a restauração do povo. E era isso que ele iria anunciar. Então, nesse texto nós podemos fazer diversas aplicações. Pregadores fazem diversas aplicações aqui. Nós poderíamos falar sobre a mão de Deus restaurando a sua igreja. Já ouvi mensagens puxando esse texto para esse lado, para essa aplicação. Agora entenda, um texto pode ter mais de uma aplicação, mas uma interpretação. Então, o evento, a interpretação é essa que foi dita. Agora, a aplicação poderia dizer também a respeito de a mão de Deus restaurando a vida espiritual dos seus filhos. Talvez alguns dos filhos de Deus estejam desalentos também, por causa do período que nós estamos passando. Convenhamos, irmãos, tempos difíceis, não é verdade? Tempos difíceis. Então, de repente, há irmãos que estejam passando por aflições, e pode-se fazer uma aplicação também. Mas nessa noite a aplicação que eu gostaria de fazer, e eu vejo claramente nesse texto aqui, é com relação à salvação. A salvação. Nesse cenário aqui de salvação, em que Deus faz essa restauração naqueles ossos, quando nós olhamos isso em comparação com toda a palavra de Deus, com a obra de Deus na nossa vida, nós vemos o quanto o milagre da salvação é grande, é maravilhoso.
E acontece, irmãos, que muitas vezes nós passamos dia após dia, e nós não nos lembramos de que a salvação que nós temos é um milagre de Deus. Nós muitas vezes nem agradecemos a Deus pela salvação que temos. Ou muitas vezes nós oramos a Deus e já daquela forma mecânica, né? Senhor, agradeço pela minha salvação e peço que o Senhor faça isso e faça aquilo, e faça isso e faça aquilo. Mas será que realmente nós pensamos a respeito disso? O milagre da salvação que Deus tem nos dado? Então nós temos aqui alguns cenários que eu gostaria de vislumbrar aqui com os irmãos. E o primeiro cenário que nós vemos aqui é um cenário de morte. E é justamente nesse cenário de morte que nós nos encontrávamos. É justamente nesse cenário de morte que pode ser que alguém aqui nessa noite se encontre. Então, se há alguém aqui que de repente se encontra nesse cenário de morte, hoje é o dia da salvação. Então nós vemos aqui, nós vamos ver o milagre que Deus faz aqui. Imagina esse cenário. Um vale, ossos para tudo quanto é lado. Ossos e mais ossos. Com certeza esse não é um cenário muito bonito, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas ossos humanos, isso é repugnante. Isso demonstra morte. Porque alguém morreu, pessoas morreram. E esses ossos estavam secos, então fazia tempos que morreram. Então isso é sinal de morte. E aqui nós podemos fazer um paralelo desse cenário de morte com o mundo em que nós vivemos. Irmãos, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de morte. É um mundo que não tem nada de bom para oferecer. E a questão é que muitas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós consideramos, estão nesse mundo. E no decorrer dessa meditação breve, entenda e pense sobre isso. O que nós estamos fazendo para essas pessoas que estão nesse mundo de morte, morrendo? O que a igreja está fazendo? O que os filhos de Deus estão fazendo? O que nós estamos fazendo para mudar esse cenário? Para tirar essas pessoas desse cenário? Então, uma pessoa sem Cristo, ela está morta espiritualmente e caminha para os caminhos de morte. Então, aqui nós podemos ver claramente o símbolo do mundo. Esse mundo que leva as pessoas para a morte. Romanos 6, 23 é uma realidade na Bíblia, não é verdade? Romanos 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. É morte. E todos nós somos pecadores. E sabe de uma coisa? Vivemos no meio de pessoas pecadoras. Mas acontece que a maioria das pessoas pecadoras que nós convivemos, eles não têm Cristo. Nós somos pecadores redimidos pela graça de Deus. Amém. Aleluia, né, nós dizemos. Mas e aqueles que não são? E aqueles que não são? Esse é o pagamento pelo pecado. Esse é o pagamento, é a morte. E esse pagamento é o que essas pessoas vão receber um dia. E eu creio que muitas vezes nós não pensamos sobre isso, porque se nós realmente imaginássemos a realidade essa verdade, isso faria com que nós saíssemos dessa porta para fora e saíssemos pregando o evangelho para tudo quanto é lado, para livrar as pessoas dessa morte, para ser usados por Deus, para levar o evangelho e através da mensagem do evangelho, Deus salva a vida da pessoa. O que é o evangelho? Evangelho é boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas é que Cristo morreu por nós. Mas essas boas novas, ela envolve também a realidade do pecado. Somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, isso nos traz uma grande preocupação por aqueles que não têm Jesus. Isso nos traz uma grande preocupação. Nessa época de pandemia, a maioria das pessoas, dos cristãos, vamos dizer, a maioria dos cristãos estão enfurnados dentro de casa, deixaram de entregar folhetos, deixaram de falar de Jesus, não usam os recursos que têm para poder evangelizar.
E sabe de uma coisa? Quando você liga o jornal para assistir, caso você acompanhe o jornal, se você é uma dessas pessoas que acompanham, quando você assiste o jornal, qual é o noticiário? Agora no Brasil, tantas pessoas morreram de coronavírus. E tantas pessoas foram infectadas. E falta leitos não sei aonde. E lá no norte a situação está um caos. E o negócio está ficando feio. E vai de mal a pior. E o Brasil só está subindo no ranking. Não é essas notícias que nós vemos? E o que nós temos feito? Eu fiquei admirado, eu preciso confessar para os irmãos. Eu fiquei admirado porque logo, enquanto eu estava preparando essa meditação, estava pensando nela durante a semana, então ontem sentei para preparar. E aí, enquanto eu estava quase finalizando aqui os meus rascunhos, eu recebi uma mensagem, né? Alguém me enviou uma foto. Aqui na cidade, né, numa praça, aquela praça, acho que é Santa Rita, não tem a praça em frente à igreja Santa Rita? Um grupo de fiéis de uma denominação se juntaram ali para fazer orações pela cidade e pelo nosso país. Imediatamente, quando a gente vê uma coisa assim, acende uma luzinha na nossa cabeça. Pá! O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? A morte é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Eu tenho amados e queridos que não são salvos. Você também tem, acredito eu. E sabe de uma coisa? Esses dias em que nós estamos transmitindo essas mensagens e depois a gente tira, põe no YouTube, eu tenho acompanhado, né, tenho visto algumas pessoas que vêm, pedem solicitação de amizade no Facebook por causa dessas mensagens. Pessoas estão vendo, estão assistindo. E de repente, muitas dessas pessoas que estão assistindo, eu sei de pessoas que têm nos acompanhado, que não têm Cristo. E essas pessoas têm que entender, o mundo não tem nada de bom para oferecer, é morte, é podridão, é vale de ossos secos. Então esse é um cenário de morte. Só que além desse cenário de morte, um outro cenário que nós vemos aqui, é um cenário de desesperança. Porque no versículo 2 ele disse, e me fez passar em volta deles, de todos aqueles ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, sequíssimos, sequíssimos. O que isso nos diz? Por que deixou registrado aqui que esses ossos estavam sequíssimos? Por que não simplesmente secos, mas sequíssimos? E essa não é a minha tradução, mas no original está escrito isso. No texto hebraico diz que aqueles ossos estavam extremamente ressecados. Extremamente ressecados. Por quê? Deus achou importante deixar registrado na sua palavra que aqueles ossos estavam extremamente ressecados. Isso nos responde no versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Aqui a resposta do profeta não é simplesmente, quando nós lemos, dá uma impressão, talvez errada, né, de... Deus pergunta, filho do homem, esses ossos, eles poderão viver? Aí dá uma impressão de que a resposta dele é meio duvidosa. Não, Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor quem sabe. Mas não é isso, irmãos. Na realidade aqui, Deus pergunta, filho do homem, esses ossos poderão viver? E aí ele diz, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe se eles podem viver. Por quê? Porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor sabe se convém que esses ossos vivam. O Senhor sabe. Então, amados, quando fala que esses ossos aqui eram sequíssimos, é porque na realidade
Eles estavam ali fazia tempos, né, naquela visão, ali, que demonstrava ali que eles estavam fazia tempo. Já estava empoeirado, já estava aqueles ossos secos, quebradiços. Aqueles ossos que você olha assim e não tem, puxa vida, isso aqui é impossível Deus fazer alguma coisa no meio disso. É impossível. E aqui nós fazemos uma bela aplicação para as nossas vidas, porque quantas vezes nós olhamos uma pessoa sem Cristo, e aí nós pensamos assim, puxa, mas Deus salvar aquela pessoa é impossível. É difícil. Aquele lá é roxo na sua religião. Ah, para Deus salvar aquilo ali, olha, eu vou te falar uma coisa, não sei não. Irmãos, essa mesma desesperança que nós temos, de que pessoas podem ser salvas por Deus, nós temos que entender que essa mesma desesperança também existe nessas pessoas. Porque eles vão correr para onde? Nessa situação difícil que nós estamos vivendo, tudo bem, é uma bênção. É uma bênção porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem mantido o emprego de muitos irmãos, Deus tem suprido as necessidades dos irmãos, Deus tem nos dado agora recentemente condições para reunirmos novamente. Então Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. Nesse cenário de desesperança que nós estamos vivendo, nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Quando as coisas apertam, nós sabemos para onde correr. E até convenhamos, muitas vezes nós usamos a Deus como estepe, não é verdade? Não é? O estepe está ali no seu carro, você veio da sua casa para cá e o estepe está lá. Bom, espero que tenha estepe, senão está contra a lei, tá bom? O estepe está lá, funcionando, bonitinho. Mas quantos aqui verificaram se tem um step no carro, se ele está cheio antes de sair de casa? Por que nós fazemos isso? Porque a gente nem lembra do step. Mas aí, de repente, na hora do aperto, o pneu fura, você está andando e escuta aquele barulho, né? Opa! Tem um step. Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? As pessoas sem Cristo não têm step, não. Eles não têm step. Não tem para onde correr, irmãos. Eu espero que os irmãos estejam pegando aqui, sugando aqui a ideia, a aplicação que nós estamos buscando aqui, porque nós estamos falando aqui de restauração. Esse é um cenário de restauração. É Deus restaurando a vida aqueles ossos secos, sequíssimos, sem esperança nenhuma, sem perspectiva de futuro. Eles vão correr para onde? Assim são as pessoas sem Cristo. Não tem perspectiva de nada, não tem vida. Isaías 59, versículo 2, é um versículo muito interessante sobre a realidade disso, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Essa era a minha realidade antes de Cristo. Muitas vezes nós nos esquecemos que, em algum determinado momento da vida, eu também estava nessa mesma condição. Nessa mesma condição. Então, irmãos, a minha oração a Deus é que Deus esteja, inclusive a mim, que Deus esteja falando aos nossos corações e nos ajude a compreender a responsabilidade que nós temos para com aquele que não tem Cristo. Nos dê um coração grato pela salvação que nós temos e que abra os olhos, que ajude com que aquela pessoa sem Cristo reconheça o quanto ele é pecador, necessitado de Deus, porque só tem esperança em Deus. Só Cristo é a nossa esperança. Esse é o privilégio do relacionamento com Deus que nós temos, que eles não têm. João 3,36, o próprio Cristo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Então, quando nós olhamos aqui por esse lado, irmãos, é só notícia ruim, não é? Cenário de morte, não tem esperança nenhuma, é só coisa ruim, coisa nojenta. Mas sabe de uma coisa?
quando tudo parece que está perdido, quando o profeta olha para aqueles ossos sequíssimos, que ninguém dá nada por aquilo, que não tem esperança nenhuma, é aí que acontece algo. Nós vemos aqui então um cenário de vivificação. Vivificação. Olhou ali, olha comigo, nós lemos aqui o versículo 4, diz então: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando ninguém dá nada por aquilo, Deus vai e age. Deus faz um milagre. Porque, convenhamos, irmãos, a nossa salvação é um milagre de Deus. O que é milagre? Milagre é aquilo que Deus faz, que está bem longe da nossa capacidade. Isso é milagre. Milagre é quando nós queremos uma intervenção de Deus. Isso é milagre. Estava falando isso com alguém essa semana. Muitas vezes nós não gostamos de usar essa palavra milagre, porque infelizmente muitas pessoas acabaram deturpando essa palavra. Mas sabe de uma coisa? Essa palavra é bíblica. Deus faz, Deus age, e a sua salvação, a nossa salvação, é um milagre de Deus. Coisa que nós não poderíamos fazer, Deus fez. Deus pode fazer. E é justamente por isso, amados, que nós precisamos orar, nós precisamos pregar, anunciar essa verdade. Porque Deus ainda está salvando pessoas. E Deus pode usar toda essa situação que nós estamos vivendo para salvar pessoas, para trabalhar nos corações das pessoas. Então aqui, quando o profeta fez ali essa afirmação para aqueles ossos, então ali o que aconteceu foi que houve um rebuliço. Começaram ali, ruídos. Imagina barulho de ossos batendo em ossos. E aí aqueles ossos foram se juntando, cada osso no seu osso, e tudo formando aqueles esqueletos. E aí, depois daqueles esqueletos, começaram a se formar ali tendões, ligaduras. E aí depois começaram a encher de músculos, carne. E aí depois veio a pele por cima. Isso aqui é um milagre de Deus. Gente, eu nem imagino como é que seria ter uma visão dessa. Só que houve um problema. Os corpos estavam formados, mas não havia espírito. Não havia espírito. Mas aí então Deus continuou agindo. Filho do homem, profetiza o Espírito para que venham e tomem esses ossos, que entrem nesses ossos. Então ele profetiza, aqueles espíritos vieram, entraram, e aí disse ali no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, ficaram em pé, aí sim estavam vivos, aí sim veio vida. Amados, isso aqui é tão interessante quando nós olhamos, porque o que significa vivificar? Significa animar, dar a vida, fazer viver. É isso que Deus faz. Esse é o milagre da salvação. Aqui está um cenário de milagre de Deus, do poder do Evangelho. E esse milagre ainda acontece. Deus ainda salva. Mas muitas vezes nós deixamos de pensar que Deus realmente salva. E nós paramos de orar para aquele que não é salvo. Nós deixamos de pregar para aquele que não é salvo. Mas eles estão mortos. Precisam de Cristo. Estão sem esperança. Num cenário de morte. Mas a nossa incumbência é orar por eles. É pregar por eles. Então foi isso que Deus fez com você. Quando você ouviu as boas novas. E Deus ainda está fazendo. E a obra de Deus é completa. Assim que aqueles corpos se levantaram, Deus enviou o Espírito e trouxe vida a eles. E é isso que Deus faz conosco. Esse milagre de Deus ainda acontece. A salvação ainda acontece. Ainda tem salvação. Deus ainda está salvando pessoas. Então não duvida disso. Nunca duvida. Muitas vezes nós caímos naquela mesmice. Nós nos acostumamos com pessoas, com situações. Mas sabe de uma coisa? Para e medita sobre isso. Quantas pessoas você e eu, quantas pessoas você conhece sem Cristo?
Quantas pessoas você conhece, que você ama, que se morressem nesse exato momento, vão para o inferno? Eu creio que quando nós pensamos dessa forma, isso nos ajuda a cair na realidade. Porque muitas vezes parece uma ilusão. Qual é o objetivo da vida cristã? Simplesmente gozar os prazeres que a vida espiritual tem para oferecer? A vida eterna, bênçãos de Deus, cuidados do Pai, prosperidade. Porque tudo isso Deus tem feito para conosco. Mas é só isso? Então, irmãos, vamos fazer a diferença, fazer alguma coisa. Muitas vezes eu vejo cristãos ao nosso redor parados, sem preocupar com o próximo. Cristãos individualistas, né? Não, o que importa é a minha vida, o meu emprego, eu estou bem com Deus, então assim, não preciso de mais nada, tá bom demais. Deus, e até muitos ainda afirmam, né? Deus tem sido bom para comigo, sim, mas Deus também quer ser bom para com as outras pessoas também. Então nós vemos aqui um milagre que Deus ainda está fazendo. Sempre quando eu penso nesse milagre, eu vejo aqui claramente, na minha mente chega claramente o livro de Efésios. E eu quero finalizar fazendo essa leitura com os irmãos, Efésios capítulo 2. O milagre da salvação. Então nós vimos aqui, amados, um cenário de morte, porque estão caminhando para a morte. Um cenário de desesperança, porque não tem para onde correr, não tem esperança nenhuma. Mas nós vemos também um cenário de vivificação, onde Deus dá a vida espiritual. E por que é necessário vida espiritual? Porque no versículo 1 de Efésios capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está vendo? Nós estávamos mortos. Pode ser que haja alguém aqui nessa noite que esteja morto, que ainda não recebeu o perdão do Senhor Jesus, que ainda não depositou a sua fé, a sua confiança no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E sabe qual é a situação de alguém assim? De alguém que ainda não recebeu o perdão do Senhor? De alguém que não tem certeza da vida eterna? Versículo 2 em diante. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa era a nossa condição. E essa é a condição do homem sem Jesus. É assim, fazendo os próprios desejos, andando nos desejos da sua carne. Então não se admira quando você liga o jornal e vê só notícia ruim. Não se admira quando você liga o jornal e vê ali, né, tantas notícias ruins, assassinatos, roubos e tantas coisas que têm acontecido. Tudo isso é fruto do pecado. É o pecado na vida do homem, então não se admire por isso. Não espere coisa melhor. Isso é o que o pecado tem para oferecer. Pessoa sem Cristo, ela é escrava dos próprios desejos. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem capacidade em si mesmo para mudar a própria vida. O que ele vai fazer então? Pecar. Que tipo de transformação ele vai esperar ter? Ele vai ter o quê? Que perspectiva de vida? Que relacionamento com Deus? Que desejo de fazer o certo ele vai ter? Está em pecado. Precisa de Cristo. Mas nós não. Nós não estamos em pecado. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. É justamente por isso, irmãos, que nós santificamos a nossa vida. Deus santifica a nossa vida, porque nós temos Cristo, mas eles não têm. E esse é o cenário que eles encontram. Mas sabe de uma coisa? Quando uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, quando você leva o Evangelho até uma pessoa, você fala de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa abraça aquele Evangelho, ela crê em Jesus Cristo para a salvação,
acontece um milagre. Da mesma forma que aqueles ossos secos foram levantados e houve aquele milagre e o Espírito veio para eles e eles então ficaram vivos. É o que acontece. A ação de Deus no versículo 4. Então, quando nós vemos um cenário de morte assim, no versículo 4 disse: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Essa é a benignidade de Deus para conosco, revelada em Cristo. Então, essa salvação que nós temos foi revelada em Cristo. A salvação que as pessoas precisam, os nossos queridos, os nossos amados, os nossos parentes, a salvação que eles precisam está em Cristo. Mas eles precisam ouvir de Cristo. E eles precisam crer em Cristo. E aí fica a pergunta: quem vai levar essa mensagem até eles? Para que eles possam olhar para a cruz e sair daquele cenário de morte e serem vivificados. Aí entra a igreja. Aí entra a nossa tarefa. O que nós vamos fazer? O mundo vai de mal a pior. E sabe de uma coisa? Pode ser que piore. Ah, que isso, pastor, mas você é muito pessimista. Não, meu irmão. Deus pode fazer? Pode. Mas Ele pode também não fazer? Ele é Deus. Mas seja fazendo ou não fazendo, Deus continua sendo Deus. Mas uma coisa nós temos que entender: pessoas precisam de salvação. E o que nós estamos fazendo? Talvez haja alguém aqui hoje à noite que precisa de salvação. Jesus já fez o que tinha que fazer, morreu pelos nossos pecados. E o que Deus requer é arrependimento dos pecados e colocar a sua fé em Cristo. Aí você é vivificado, como aqueles ossos. Você é vivificado. Então, amados, está vendo? É interessante ali o agir de Deus naquela visão que ele teve. Para nós que nós somos salvos, então, o que nós estamos fazendo? Então, nunca deixe de orar, de pregar, de fazer alguma coisa na vida daquelas pessoas que estão sem esperança, sem perspectiva nenhuma. Nunca deixe de orar, de pregar, testemunhe com a sua vida, porque as pessoas lá fora precisam, eles precisam de Cristo. E muitas vezes, nós somos a Bíblia que eles vão ler. Muitos deles não vão ter o desejo de ler a Bíblia, não vão buscar. Nós precisamos levar. É muito fácil, né? Já pensou se todos estivessem buscando? Era muito fácil. A gente poderia chegar aqui na igreja e esperar eles virem. Venham ouvir as palavras de salvação. Venham ouvir, venham. Olha, vamos lá na igreja para você ouvir lá, para você participar. Ah, vamos lá na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Igreja não salva, o que salva é o Evangelho. E esse Evangelho, até os anjos desejam atentar, desejam pregar o Evangelho. Mas eles não podem, porque essa tarefa foi dada a nós, a igreja de Cristo. E o que a igreja está fazendo? Então esse milagre de Deus, Deus ainda faz. Então que Deus esteja abençoando. Irmãos, essa mensagem nos faz pensar, nos faz ser agradecidos pela salvação que nós temos, porque aí nós compreendemos de onde nós saímos e onde nós estamos. Essa mensagem nos faz intensificar as nossas orações e a nossa pregação do Evangelho para aqueles que precisam de Jesus, porque a morte é uma realidade, é uma realidade. E essa pregação faz com que nós possamos analisar a nossa vida, se nós realmente somos salvos. Aí fica a pergunta: você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Jesus Cristo morreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a mensagem de salvação. Creia nele,
Coloque a sua fé em Jesus Cristo, para que assim você também seja vivificado e experimente esse milagre do Senhor na sua vida. Amém? É um grande milagre. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Convidar todos, nós vamos ter um breve período de oração. Então, curvem suas cabeças, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, para que nós possamos orar. Amado, essa é a mensagem de salvação. Esse é um milagre de Deus na vida de alguém. É o que Deus faz na vida daquele que está morto. Nós que temos Jesus, estávamos mortos. Hoje nós estamos vivos espiritualmente. Agora você está vivo nessa noite? O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então louvemos a Deus por isso. Mas se há alguém que não tem certeza de que quando a morte chegar estará junto com Deus lá no céu, se você não tem essa certeza, coloque a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo. Ele morreu para te salvar dos seus pecados. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de chamá-lo de Pai. Agradecemos ao Senhor pela salvação que nós temos, Deus. Agradecemos ao Senhor, Pai, por cada bênção espiritual que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, nós somos o povo mais abençoado desse mundo. Mas, ó Pai, nós rogamos ao Senhor nesse momento, por aqueles que não têm essa mesma bênção que nós temos da salvação. Por favor, ó Deus, o Senhor conhece aqueles que são próximos a nós, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Rogamos ao Senhor pela vida deles, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, usando as nossas vidas para levar esse evangelho, essa preciosidade das boas novas até essas pessoas. Porque o nosso tempo nesse mundo é breve. A nossa vida nesse mundo é como um vapor. E a vida deles não tem perspectiva nenhuma, ó Deus. Então, por favor, Pai, que o evangelho venha alcançar essas pessoas e que o Senhor esteja usando a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, Pai, e o Senhor ainda salva almas. Obrigado, Deus. Rogamos por essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.